Com a esperteza das crianças, graças a Deus, né? Estou feliz demais hoje, estou muito contente, preenchido por este momento, por essa oportunidade. O Senhor é maravilhoso. E ser presenteado com o louvor que brota dos lábios das crianças é só tudo, né? Só tudo que você precisa para chegar lá em nome de Jesus. E eu convido você a pensar nisso comigo, no Evangelho nos dado por Lucas, no capítulo 18. E vamos ler hoje dos versos 15 a 17. Momento apropriado, central naquilo que nós celebramos aqui hoje, essa semana. Todas as semanas que envolvem segunda quinzena e segundo momento, segunda semana de outubro, é a Semana das Crianças. E nós, nessa semana, nos debruçamos sobre elas e deixamos que elas nos ensinem, que elas nos conduzam em nome de Jesus. Isso é fundamental, porque é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Leia comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 18, o verso 15 diz assim, ó. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que traziam as crianças. Mas Jesus chamou para si as crianças e disse: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo uma verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Amém? Senta no teu lugar aí com alegria. Senta, porque Deus é bom e Ele já tem nos alcançado nessa manhã bonita. E eu estava essa semana, depois quarta-feira aqui eu ouvi o estudo da nossa tia Dai, nessa semana das crianças aqui, ela nos desafiando a nunca deixar de aprender, né? Quem esteve aqui quarta-feira foi muito abençoado por isso. Nós temos que ser eternos aprendizes, né? Nós ouvimos aqui, tão bonito isso, porque aprendizes são as crianças. Eu comecei a me questionar sobre muitas coisas essa semana, e sobretudo muito sobre os riscos que a gente corre nesse negócio de crescer. Crescer faz parte da vida, nós temos que crescer, acho que não ficou nenhuma dúvida quanto a isso, ficou muito claro. Mas nós não podemos crescer só em uma dimensão, porque nós somos desafiados a crescer em estatura, em graça e em sabedoria diante de Deus. É plano de Deus para mim e para você. Aliás, eu não sei se você percebeu, mas ultimamente a palavra de Deus tem desafiado essa igreja a melhorar. Nós temos sido desafiados nas últimas semanas a evoluir, a crescer. E eu entendi, a partir de tudo isso, nessa semana, daquilo que o Senhor tem ministrado, que crescer não significa virar alguém que é sabedor de todas as coisas. Crescer não significa que nós achamos que nós crescemos, então nós já sabemos de tudo, nós já conhecemos tudo. Não, porque com isso nós vamos deixar de ser crianças. Como crianças, deixamos de ser eternos aprendizes. Nós perdemos a capacidade de aprender. E eu queria que você entendesse hoje, em nome de Jesus, o quanto isso é importante para Deus. Eu queria que você tomasse posse disso, porque você já observou como criança aprende fácil as coisas? Tem umas mães e os pais aí que dizem que aprende sobre tudo que não deve, aprende rapidinho, né? Mas agora percebam como alguém que cresce segundo os padrões que o mundo dá, é alguém que cresce só numa dimensão da vida. Normalmente cresce só a cabeça. E aí, sabe o que vira? Vira um cabeção, né? Vira um cabeção porque só faz o que dá na telha, só faz o que pensa, só faz o que quer. E na maioria das vezes a vida dá errada. E quando a vida dá errado, o que acontece? Vai para a igreja, né? E chegando na igreja, o que acontece? Vê Deus vindo, olhando e falando, e ensinando, e Deus mostrando e dizendo, mas para aprender, o adulto demora um tanto, é difícil, não entra na cabeça, é teimoso, bate cabeça, continua insistindo. Parece que o adulto perdeu a capacidade de aprender. Parece que o adulto perdeu o que existe de bonito, de lindo no ser criança, essa sede pelo aprendizado, essa coisa aberta, pronta para receber a novidade do ensinamento. A gente vira adulto e a gente vira um negócio chato para burro. Escuta, mas hoje o culto é para as crianças, não é para os marmanjos.
A gente vira um negócio muito chato, porque a gente já sabe o que é melhor. Adulto já sabe um monte de coisa. E eu queria dizer para você, gente que acha que sabe demais, pronto, já não aprende nada. Se você quer saber o que você precisa para não aprender, basta achar que você já sabe demais. E eu quero que você entenda isso, na dimensão do Senhor, porque nós deixamos de ser como as crianças, perdeu a inocência, como você já ouviu aqui, porque a inocência tem a ver com essa vontade de querer aprender, sim, mas para isso tem que admitir que não sabe, porque assim aprende. Você precisa entender como é que você se põe diante do Senhor. É importante que a gente tome posse disso, porque deixou de ser criança, e aí, para Deus, isso é um problemão, para o Senhor, isso vira um problema não pequeno, porque desde que nós perdemos a inocência lá no Jardim do Éden, assim como a gente aprende, nós quisemos saber de tudo, porque quando nós quisemos comer da árvore do conhecimento do bem e o mal, quer dizer, nós queremos saber de tudo que existe entre o bem e o mal. Existe o quê? Tudo. Entre o bem e o mal existe tudo, e nós quisemos então saber de tudo, e aí nós achamos que nós ficamos sabidos. Acontece que só conseguimos com isso fazer crescer uma dimensão da nossa vida, porque nós nos enchemos de conhecimentos humanos e nós perdemos talvez o que é mais precioso, e o conhecimento mais precioso, nós perdemos a comunhão com a graça do Criador, nós perdemos o que as nossas crianças leram aqui hoje em Eclesiastes 3, nós perdemos a sabedoria de Deus. Aliás, sabedoria que tinha João Batista quando afirmou no Evangelho de João capítulo 3 versículo 27, que o ser humano não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nós crescemos e achamos que ficamos sabidos e perdemos a sabedoria que Paulo nos ensinou, por exemplo, em 1 de Coríntios capítulo 8 versículo 12, porque ele diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, ainda não conhece como deveria. O que ele está querendo dizer? Quem acha que sabe demais, no fundo não tem conhecimento de nada, porque acha que sabe demais. Hoje eu quero fazer um paralelo com você entre o que nos tornamos nós adultos, marmanjos, e essas crianças que você viu aqui. Existe algo nela aqui que nos interessa. Portanto, eu gostaria que nesse dia que nós celebramos o nome do Senhor, junto com esses pequeninos, pensar com você que é imprescindível crescer, mas crescer para o Senhor é algo que precisa ser muito bem conduzido. O Espírito Santo de Deus precisa nos conduzir, porque se Ele não nos conduzir, o que vai sobrar é um monte de adulto chato que acha que sabe tudo e que querem ser independentes e autossuficientes. Para quem gosta de ficar falando de pecado, que talvez está o maior deles. Cresceu, ficou chato, porque acha que agora é independente e é autossuficiente. Pensa em coisas que... Observe para mim e diga se o mundo dos adultos não é um trem bem chato. Porque é chato, porque é cheio de gente que acha que cresceu e é independente. Eu olho para essas crianças aqui e eu fico encantado. Aliás, é o maior privilégio da minha vida, desde que eu conheci o Senhor, é conviver com essas crianças. E a gente fica tentando entender, porque, querido, ser independente significa o quê? Não depender, né? Eu quero falar para os adultos agora, não depender. Por isso, os que cresceram sem a sabedoria de Deus acham que são independentes e não precisam de ninguém. O que falar depender de Deus, né? E eu não estou falando para quem não é crente, não. Eu estou falando para a igreja nessa manhã. Presta atenção. Meu irmão, é muito importante. O significado da palavra independente é agir com autonomia, sem se submeter a nenhum tipo de imposição. Observa isso, que coisa interessante. Todo mundo que você conhece e acha que já é adulto, acha que cresceu, principalmente cresceu a cabeça aqui, acha que tem que ser independente, por isso quer ser autônomo. Quando você olha para as palavras, você vê o enorme problema que é isso, porque pessoas que se apossaram, estão se apossando da palavra autonomia, têm usado isso de uma forma um tanto quanto estranha, porque na essência, autonomia significa ser guiado por leis próprias. A palavra mais moderna do mundo é independência, liberdade e autonomia. É ser guiado por leis próprias, quer dizer, autônomos. Nós, auto diz respeito a nós mesmos, e nomos significa leis. O filósofo Immanuel Kant
diz que a autonomia é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação que ele mesmo estabeleceu, ele mesmo criou, uma lei que ele mesmo criou. Esse é o sonho de todo ser humano na modernidade. Ninguém manda em mim, eu sou independente, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero, do jeito que eu quero, ninguém manda na minha vida. Quer dizer, pensa num negócio que na minha modesta opinião não existe. Eu estou ficando velho e eu me incomodo com isso. Se você duvida que isso não existe, pegue o seu carro amanhã e sai dirigindo na rua, como você bem entende, do jeito que você quer, da forma que você entender, que você vai ver que na hora vai vir um guarda botar você, que está guiando com suas próprias leis, botar você no rumo e no prumo. Não existe isso. Quer dizer, para mim, lei jamais deveria ser um negócio próprio. Isso que a gente quer tanto. Lei não pode servir só para mim, lei tem que servir para todo mundo, sim ou não? Para todos e todas. Portanto, todos e todas têm que se sujeitar a um conjunto de normas definido pela legislação. Não é cada um fazendo o que bem entende da sua vida, como a gente quer fazer hoje. Ser humano moderno é assim, adulto moderno é assim, cada um fazendo da forma que bem lhe parece. No direito existe um negócio que chama autonomia da vontade, né? Que é o seu poder de fazer ou não fazer um contrato, um negócio, é uma autonomia. Mas veja, isso não invalida que a sua vontade tem que estar sujeita aos princípios legais que tem que servir para todo mundo, não é só para você. Então veja, você não é uma ilha. Então tem a sua vontade? Tem. Mas você não faz o que dá na telha como o ser humano pensa, como o adulto pensa. Você sempre estará sujeito a princípios que tem que servir para os outros também. Isso é maturidade para Deus. Vida independente, eu não sei se existe. A gente quer tanto, mas não sei se existe. Talvez a gente está buscando um negócio que... Vida sem precisar de ninguém, eu não consigo entender se ela realmente existe. Vida autônoma. Não importa se você tem poder, não importa se você tem dinheiro, se você tem status, se você vive sozinho, só faz o que dá na sua cabeça. Por exemplo, se você ficar doente, você vai fazer o quê? Se você adoecer amanhã, você vai fazer o quê? Você vai para o hospital, não vai? E aí eu fico pensando assim, vai para o hospital fazer o quê se você já é bonzão, independente e não precisa de ninguém? Você é independente. Você é autônomo. Então veja, do mesmo jeito, esse ser humano moderno que cresceu, mas só cresceu a cabeça, pensa que é autossuficiente. E aí só conseguiu piorar tudo. Porque o adulto acha que é autossuficiente. E aí, autossuficiente é alguém que pensa que pode ser suficiente por si só. Pensa comigo no absurdo disso. Por si só, ele mesmo se basta. Ele acha que pode ser suficiente para tudo que precisa. Também acha que não precisa de ninguém, porque eu sou capaz de suprir as minhas próprias necessidades. Pensa num negócio ridículo. É isso que nós estamos querendo ser, achar que é autossuficiente. Sonhos de que tem que ser do meu jeito, tem que ser na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu fico pensando assim, deve ter dado um trabalho danado costurar essa calça que você está vestindo aí, não é? Porque o sujeito que se acha suficiente para tudo que precisa, é autossuficiente, deve ter costurado suas próprias roupas, né? Ou não? Aliás, deve ter uma lavoura lá em casa danada, um galinheiro e uma criação de boi no fundo da casa, porque se você é autossuficiente, você tem que produzir o seu próprio alimento, você não precisa dos outros para viver, você é autossuficiente, não é assim? Percebe como é ridículo isso? Percebe como esse projeto que está sendo colocado na nossa cabeça de adulto é meio estranho? E eu estou falando isso em um culto de criança, para mostrar para elas não estão me ouvindo aqui, mas depois elas ouvem, para mostrar para elas como adulto pode se tornar um bicho muito chato. Crescer é um negócio estranho. E se criança é tudo de bom, crescer faz parte da lógica da vida, e elas vão ter que crescer. Eu queria que você entendesse isso. O Espírito Santo de Deus quer ensinar as nossas crianças a crescer em todas as dimensões da vida, para não se tornar essa coisa chata que pensa que não precisa de ninguém, porque é autossuficiente em tudo que precisa da vida. Eu estou questionando o ser adulto hoje, num culto de criança, porque é importante a gente entender, porque dentro de todos os pecados do ser humano, o ser humano moderno se apossou do maior de todos, porque ele se encheu da arrogância de quem quis ser sabido, ser esperto, mas só conseguiu crescer a cabeça e se tornou um pouco humilde, se tornou muito altivo, arrogante, porque acha que tem resposta para tudo. Perdeu a pureza da resposta das crianças. Não é isso que nós ouvimos aqui, tão bonito?
não tem mais a pureza, perdeu a sede pelo aprender, sempre mais e melhor, e com isso tem vergonha de ser feliz, porque criança tem tudo menos vergonha de ser feliz, e de escancarar um sorriso, sai fazendo confusão e barulho e brincando, porque eles não têm medo nem vergonha de ser feliz, perdeu a dimensão de que a vida pode ser melhor, e ela pode ser melhor, e ela será, meu irmão, pode acreditar nisso. Por quê? Porque Deus quer que essa vida seja muito melhor e mais feliz, e nós temos que nos apossar disso que Deus tem para a nossa vida, nós que já somos adultos. Então entenda, para esse ser humano ser um eterno aprendiz, como nós aprendemos aqui, para crescer e não perder a beleza, a pureza da resposta da criança, para ser feliz, é preciso crescer, não pensando em ser independente, muito menos autossuficiente, mas nós temos que saber e aceitar que tem um Deus que nos criou, e Ele teve planos quando nos criou, e não por acaso não foi que a gente fosse independente, autônomo, autossuficiente. Não, Deus nos criou para ser seus filhos e filhas amados por resto da vida. E você precisa se apossar disso comigo em nome de Jesus, porque isso é muito importante. Querido, entenda uma coisa, enquanto você se julgar suficiente, capaz, poderoso, sabidão, nunca vai ter um Deus agindo na tua vida, nunca. Enquanto você se achar capaz e suficiente para ter todas as respostas do que você precisa, nunca Deus vai fazer na sua vida. E nós precisamos nos apossar disso. Você não é autossuficiente. Nós precisamos dos outros para viver. Você está sentado numa cadeira aí hoje, que para você estar sentado nela, alguém de muito longe teve que trabalhar horas e horas e horas e horas para produzir essa cadeira, senão você não estaria sentado nela. Nós precisamos dos outros para viver. Nós somos um corpo, presta atenção. Então nessa manhã, para celebrar a semana das nossas crianças, e eu quero fazer isso aprendendo com elas, eu quero aprender a ser como elas, isso é um desafio. Nós lemos um trecho do Evangelho que nos leva exatamente a isso, mostra para nós o quanto isso é fundamental para o Senhor, porque Jesus está aqui continuando a sua viagem, aquela que nós começamos no capítulo 9, ele continua viajando em direção a Jerusalém, ele continua viajando em direção à cruz, e veja que lindo, nós temos acompanhado, enquanto ele viajava, muitas coisas eram ensinadas, muitos milagres iam acontecendo, mas aqui, você vê que em dado momento, o trecho diz que algumas pessoas levaram criancinhas até Jesus, para que Jesus tocasse nelas, levaram para que Jesus impusesse as mãos sobre elas. Por quê? Porque em Israel existia um hábito, aliás muito comum, de levar as criancinhas até um rabino conhecido, um rabino famoso, para que ele as abençoasse, impondo as suas mãos sobre elas. Isso era um hábito dos judeus. Então foi isso que fizeram aqui com Jesus. Fizeram o quê? Levaram as criancinhas para ele impor as suas mãos e abençoar as criancinhas. Eu pergunto, que problema tem nisso? Tem algum mal nisso? Tem problema nisso? Não. Entretanto, sempre vai ter um adulto chato, achando que é saber demais, que acha que porque cresceu, sabe o que é melhor, inclusive vira um negócio tão chato a ponto de achar que sabe o que é melhor para Jesus, sabe o que é melhor para o Senhor. Aliás, tem uns caras que eu ouço ali que parece que sabe mais do que o próprio Deus, é impressionante. E foi isso que aconteceu, porque os discípulos de Jesus, logo eles todos adultos, chato para burro, tentaram impedir que as criancinhas fossem levadas até Jesus para ele abençoá-las. Eles tentaram impedir, quer dizer, o texto diz que os discípulos viram as pessoas, e eles viram o quê? Provavelmente pais e mães, trazendo as criancinhas para serem abençoadas, e por isso começou a repreendê-las. Por quê? Ora, porque eles estavam atrapalhando. Criança sempre atrapalha, não é mesmo? Sim ou não? Essa criança não para, coisa chata. Criança não entende coisa de adulto, não é mesmo? Eu quero que você se sinta muito constrangido nessa manhã, porque a gente cresceu, e a gente ficou um negócio chato para burro, e eu não sei se esse nosso chato interessa para Deus. Criança faz muito barulho, criança fica correndo de um lado para o outro, feliz da vida, e saltitante de alegria, sorrindo e feliz. Ai meu Deus, que me dá trabalho esse menino, dá logo um celular para ele, porque eu estou ocupado, não tenho tempo para isso. Gente, a gente fica muito chato, pelo amor de Deus, eu estou muito ocupado. Esses pais ficam trazendo essas criancinhas para Jesus, abençoar ela. Nossa, ele está tão cansado.
Isso não é tão importante, isso não é questão, é uma questão menor. Vamos impedir para que eles cheguem até Jesus, para que eles atrapalhem Jesus. Aliás, fico pensando nessa hora que esse povo de igreja, chato para burro, que fica tentando impedir as nossas crianças de vir tomar Santa Ceia aqui, você pensa que é diferente disso aqui? Nada, a mesma coisa. A gente quer impedir as crianças, já fomos repreendidos nessa igreja, porque a gente dá Santa Ceia para criança. Vá para o inferno você. Deixa as crianças chegarem na mesa do Senhor, o que você tem com isso? O problema não é seu, deixa de ser chato. Criança dá trabalho, nós não temos tempo para isso. Querido, criança que acha que cresceu, adulto que acha que cresceu, mas no fundo só se tornou um cabeção insensível, que pensa demais e sente de menos, acha que sabe de tudo, pensa assim, mas tem alguém que não é esse adulto chato como esses, porque esse aí, daí vem a dura, vem a bronca, vem o pito, né? Na roda do pito, vem o puxão de orelha, veio dele, mas não foi nas crianças, não foi porque as crianças estavam correndo, fazendo barulho, o pito foi nos adultos chato para burro. Tem adulto aqui hoje? É chato para burro? Não. Versículo 16 em diante aqui, observa. Diz que eles queriam impedir as crianças de chegar a Jesus. Ele pessoalmente, Jesus chamou elas para si. Olha o que o texto diz: deixem vir. Ele chamou as crianças para si e diz: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Deixam de ser chato vocês, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E eu digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança jamais entrará nele. É uma bronca isso aqui, é um pito, é um puxão de orelha do Senhor. Vocês não estão entendendo. E eu quero que você entenda nessa manhã em nome de Jesus, amém? Significa que para Jesus esse ser humano imbuído desse pecado da arrogância, de alguém que cresceu, mas cresceu torto, porque só cresceu numa parte, só cresceu a cabeça, não serve. Não serve para o Senhor, não é isso que Deus criou, a sua imagem e semelhança. E por isso, esse humano independente, autônomo, autossuficiente, achando que sabe de tudo, inclusive achando que sabe o que é melhor para o Senhor, nem no reino de Deus vai entrar. Isso deveria nos preocupar, sim ou não? Nem no reino de Deus vai entrar. Meu irmão, não tem lugar na salvação de Deus para a gente, aliás, presta atenção aqui, presta atenção. Reino de Deus definitivamente não é lugar para crente chato. Me desculpa, não tem lugar. Não tem lugar na salvação de Deus. Reino de Deus não é lugar para gente que sabe demais. Reino de Deus não é lugar para gente que acha que sabe mais do que os outros. Segundo Jesus aqui, reino de Deus e salvação é lugar para quem quer crescer, sim. Essa é a lógica da vida: crescer, melhorar, evoluir, mas crescer sem perder a pureza da resposta das crianças, crescer não tendo vergonha de ser feliz, crescer mantendo a beleza de sempre querer aprender, de ser um eterno aprendiz. Isso é importante demais. Eu quero que você tome posse disso, porque os discípulos adultos estavam impedindo as criancinhas de se chegar a Jesus, e com certeza eles não entenderam nada de Jesus. Logo Jesus estava na terra para implantar o reino de Deus, e segundo o Senhor, quem não recebesse a sua mensagem, quem não recebesse o reino de Deus, que Ele vier implantar como uma criança, jamais entrará nele. Você já se questionou sobre isso? Você já tentou entender o que é isso? Aliás, eu lembro que em nenhum desses nossos cultos, tantos que nós celebramos aqui, eu nunca preguei nessa palavra, primeira vez. Você já parou para pensar o que significa isso? Eu não sei quanto a você, mas eu quero entrar. Você quer? Eu quero entrar. E se você quer, é importante aqui para você nessa manhã o como. Como? Porque o Senhor nos desafiou a sermos os tais que vão fazer parte disso que Ele estava implantando, parte do reino de Deus. Porque para o Senhor o reino de Deus é para quem é semelhante às criancinhas, e nós não entraremos se nós não formos como elas. Como elas. Portanto, aqui tem medidas que servem não só para as crianças, porque criança já é o que é, criança é lindo, criança é demais, e eu queria dizer para você, em nome de Jesus, presta atenção, Jesus quer elas do lado dele, por isso deixem vir a mim, porque eu quero, quer dizer, elas já têm o seu lugar no coração do Senhor, elas têm lugar já, elas já vão entrar, mas isso tem que servir também para nós que já crescemos em nome de Jesus, amém? Porque não só no tamanho, mas nós queremos crescer em tamanho, em graça e em sabedoria diante de Deus. Afinal, céu não é lugar para gente adulta, chata, não é lugar para cabeção que acha que sabe de tudo que precisa. Eternidade é lugar para gente que quer ser humilde e ser um eterno aprendiz diante de Deus. Isso é muito importante.
E eu não sei se você quer, mas você quer aprender nessa manhã o que é necessário para entrar com Jesus no seu reino? Se você quer, eu quero dizer 3 coisas em cima desse texto que nós lemos, que eu acho que pode nos edificar demais. Nós que somos adultos, nós que já crescemos, e já corremos todo o risco de ser esse adulto sabedor de tudo, cheio das respostas, e para Deus olhando e falar, eita, que crente chato do caramba esse. Nós temos que aprender, veja, o que é necessário para entrar com Jesus no seu reino. Eu vou dizer 3 coisas para você. A primeira coisa que eu preciso dizer para você é que para você entrar no reino com Jesus, você precisa desejar estar sempre na presença dEle, para ser tocado e abençoado por Jesus. Primeira coisa, você não precisa de muita coisa não, você às vezes acha que você precisa se encher de toda a religiosidade, e você precisa ter uns versículos decorados da Bíblia, e tudo posso aquele que me fortalece, e não sei o que, BBB, uns versículos chatos que nem você entende. Não, você não precisa de muita coisa, você precisa desejar estar sempre na presença dEle, para ser tocado e abençoado por Ele. Isso é fundamental na nossa vida de adulto. O Evangelho nessa manhã nos diz que durante a viagem de Jesus para Jerusalém, algumas pessoas vieram diante dele levando as criancinhas para ele tocar, para ele impor as mãos e abençoá-las. E aqui já de cara eu recebo o quanto importa para o reino de Deus, porque toda a cena do Evangelho aqui se dá em torno dessa atitude. E sim, de quanto o Senhor ficou feliz com ela, quanto o Senhor se agradou. O quê? O Senhor se agradou da atitude das pessoas vir até a presença dele, preocupados em levar as criancinhas para serem abençoadas. Isso para Jesus é bom. Agora veja, o que para os chatos dos discípulos atrapalhava, para Jesus era bom. E se era bom para ele, tem que ser medida para mim e para você. E por isso nós que queremos receber o reino dos céus e entrar, nós temos que receber a importância dessa atitude. Qual? Levar diante de Jesus as nossas vidas, levar diante de Jesus as nossas criancinhas, e para diante de Jesus com tudo que nós somos. Para quê? Para que Ele possa nos tocar. Às vezes a gente não percebe, a gente vai para a igreja pouco preocupado se Jesus vai nos tocar sim ou não. Às vezes entra na igreja pouco preocupado se nós vamos aprender sim ou não. Às vezes a gente vai para a igreja pouco esvaziado para que o Espírito Santo de Deus nos encha de verdade, porque nós já vemos tão cheio de Deus, nós já sabemos tanta coisa, nós já somos tão crentes que a gente nem tem oportunidade de receber aquilo que do Senhor nos tocar e nos abençoar em nome de Jesus. Querido, presta atenção. Eu gostaria que nessa manhã nós pudéssemos nos apossar desse privilégio, porque as pessoas estão desconsiderando isso. Queridos, nós temos que aprender a estar sempre na presença de Jesus para ser tocado e abençoado por Ele. Eu fico pensando, o texto do Evangelho mostra que hoje, tudo que Ele quer é isso. Ele quer o quê? Ele quer que nós nos coloquemos na presença dEle, porque Ele quer nos tocar e Ele quer nos abençoar. Eu queria que você estivesse pronto para ser tocado e abençoado pelo Senhor nessa manhã, que você recebesse a palavra de Deus com esse coração aberto, como uma criança, fala: Senhor, me pega no colo, me toca, me abençoa nessa manhã, porque é o que eu quero em nome de Jesus. Porque da mesma forma, que bom seria se os pais entendessem a importância de levar as nossas crianças até Jesus, para que Ele possa tocá-las e abençoá-las. Às vezes a gente negligencia isso, meu irmão, minha irmã. Lugar de criança, sabe onde é? Não é na frente do videogame, é nos pés de Jesus. Lugar de criança é nos pés de Jesus. Quarta-feira você foi alertado aqui de uma preocupação do governo, que está alcançando as nossas escolas, sobre o excessivo uso das telas, que a Dai trouxe aqui com toda a sabedoria. Ontem eu estava vendo um negócio na televisão de um debate de um monte de profissionais extremamente capacitados, sobre a preocupação dos órgãos competentes de educação, do problema das telas, porque os nossos filhos não estão sendo levados diante de Jesus, estão sendo levados diante de uma tela. E quem está tocando eles é outra coisa, não é o Senhor. Quem está abençoando eles é uma outra bênção estranha, em nome de Jesus. Como é importante isso, meu irmão. Lugar de criança é nos pés do Senhor. Eu quero que você entenda, nós temos que levar nossas crianças à presença de Jesus, porque o Senhor quer tocá-las, o Senhor quer abençoá-las, porque nossas crianças são isso mesmo. Sabe o que as crianças são bênçãos de Deus para a nossa vida. Criança não é problema, criança não dá trabalho, criança é bênção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. E eu aqui nesse lugar sou extremamente abençoado por essas crianças aqui. Eu não sei se você é. Lá em casa eu não tenho esse privilégio, porque o meu já virou um marmanjão, já adulto, mas eu sou muito abençoado com o abraço, com a presença dessas crianças, falando de Jesus para mim. Eu aprendo com elas, é maravilhoso isso demais, meu irmão. Então veja, às vezes o adulto chato acha que criança atrapalha, porque elas dão trabalho, mas para Jesus não, trabalho nenhum. Essa criança está fazendo barulho. Para Ele, criança tem que ser abençoada, porque é isso que elas são, bênçãos de Deus, oportunidade de Deus para mudar a nossa história de vida. O que? Criança.
E segundo Jesus aqui, elas são medidas para entrar no reino de Deus, é pior do que você está pensando, e por isso, eu que quero entrar nele, você que quer entrar com ele no seu reino, nós temos que receber, em primeiro lugar, que ele deseja que nós busquemos o tempo todo, estar na presença dele, sendo tocados e abençoados pelas suas mãos, pelas suas palavras de sabedoria que quer nos ensinar. É tão importante isso, é tão importante estar sendo desprovido. Por isso, se conselho ou serviço para alguma coisa, eu te diria, não permita que você e os seus filhos fiquem longe da igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja é lugar de ser tocado pelo Senhor. Igreja é lugar de Jesus te tocar. E é na igreja que a palavra de Deus vai tocar o teu filho. Eu vejo crianças aqui, enquanto a coisa está acontecendo assim, prestando uma atenção danada, porque eles sabem. E às vezes as crianças escrevem coisas para a gente, coisas que nem nós imaginamos. Eles escrevem coisas maravilhosas. Nossas criancinhas desenham coisas extraordinárias, porque elas receberam o ensinamento que veio, elas foram tocadas pelo Senhor naquele culto, em nome de Jesus, porque lá fora, eles já estão sendo tocados pelo mundo, no celular, eles estão sendo tocados, mas não é por Jesus não, é pelo mercado. E você sabe o que o mundo tem para o teu filho? Você sabe o que o celular tem para colocar na alma da sua filha? Você sabe? Se você quer que o seu filho seja abençoado, você quer que o seu filho, leve ele para ser abençoado, leve ela para ser abençoado, querido. Essa obrigação é nossa, em nome de Jesus, amém? Senão ele vai crescer, e sabe o que vai acontecer? No máximo ele vai virar mais um adulto chato desses muitos que estão aí, que acham que são autossuficientes, fazendo tudo que aprende com o mundo, e sabe o que vai acontecer? Vai dar ruim. Mas tem um Senhor que não quer que dê nada ruim em nome de Jesus, amém? Por isso aprenda com isso em nome de Jesus. Você quer saber o que é necessário para entrar com Jesus no seu reino? Segundo lugar, nunca ache que você sabe tudo. Aprenda com a pureza. Nunca ache que você sabe tudo, nem o que você acha que você sabe que é melhor para Deus. Querido, tenha a humildade daqueles que têm sede por aprender com Ele sempre mais e mais e mais e mais. Eu queria ter um auditório de 100 e tantas crianças aqui nessa manhã, como crianças. Eu não sei o que é tudo, eu não sei de tudo, eu não sei o que é melhor, eu não sei o que é melhor para o Senhor. Eu estou aqui humildemente porque eu quero aprender, eu tenho sede de querer aprender mais com Ele, é isso que importa. Essa humildade, o momento de Jesus nos ensina que os discípulos que já eram adultos e ficaram chatos, viram a atitude dos pais levando as criancinhas para Jesus tocá-lo e tentaram impedir. Por quê? Porque adulto sabe o que é melhor. Adulto sabe o que é melhor, inclusive para Deus. Mas quem foi que levou o pito? Quem foi que levou a bronca? Quem foi repreendido como se deve? Foram as crianças? Não, foram eles. Eles já estavam praticamente há mais de 3 anos com o Senhor aqui, provavelmente achavam que já sabiam tudo de Jesus. Depois de tanto tempo de igreja, já estou há 40 anos na igreja, eu sei tudo de Jesus, eu sei o que é melhor, eu sei o que é bom para Ele, meu irmão. O velho problema de achar que já sabe o que é melhor, e por isso perde a humildade necessária para entrar com Ele no reino. Você recebe essa palavra sim ou não? Você está entendendo essa palavra? Querido, o reino é lugar de quem é humilde, e por ser humilde, por mais que já ouviu, que já buscou, que já sabe, tem e quer aprender sempre mais com Jesus. Chega aqui de manhã esvaziado, como uma criança, e fala: Jesus, enche o meu coração hoje, porque eu quero aprender algo novo de Ti, eu quero sair daqui transformado pelo Teu Evangelho, em nome de Jesus. Essa vontade, essa humildade de querer aprender, queridos, porque eu fico pensando assim, quantas pessoas não estão dentro da igreja perdendo tempo? Perdendo tempo por quê, pastor? Porque já sabe tudo de Deus, e como já sabe tudo, não recebe o novo do Senhor. Querido, tem uma condição sine qua non, aqui está ser como criança, é ter essa sede por aprender, porque não sabe. Aqui está uma coisa bela. Vocês já observaram como adulto é? Adulto se coloca diante da criança e sempre acha que tem que ensinar a criança, né? Você se coloca diante da criança e quer fazer o quê? Quer ensinar ela. Por quê? Porque criança não sabe nada. Quem cresceu e sei o que é bom sou eu, senão. Quem que sabe o que é melhor? É a criança ou é você? Não sou eu. Adulto é isso, né? Adulto é um trem chato. Adulto não consegue ter a humildade que serve para o reino de Deus e tem sede de aprender sempre mais. E eu fico pensando assim, será que nenhum de nós tem o que aprender com as crianças? Às vezes eu vejo a celebração do Dia das Crianças nas igrejas e assim, bota as crianças para cantar uma música lá, e depois vem uma palavra para pregar, chata para burro, para adulto. A gente não consegue aprender nada com essas crianças aqui na frente. A gente dá a oportunidade de você ter um culto inteiro dirigido para elas, porque você é para aprender com elas.
Você precisa aprender com a beleza de ser criança. Será que a gente não tem nada para aprender com elas? Normalmente a gente quer ensinar, normalmente a gente quer dizer que eles não sabem nada, nós adultos que sabemos de tudo, mas para o Senhor, sabe qual é o nome disso? Arrogância. Esses discípulos, arrogância. E isso vai nos impedir de chegar lá. Eu quero que você tome posse disso. Portanto, receba a sabedoria de Jesus nessa manhã, nos mostrando o quanto nós temos que aprender com elas. Nós temos que aprender, o quanto nós temos que aprender a ser como elas, para agradar o Senhor e poder entrar no reino. Esse é o momento da história que nós lemos, o momento do Evangelho, sim ou não? Aprender como ser como elas, para poder entrar no reino de Deus. Então, nunca ache que você sabe de todas as coisas, por favor. Às vezes você já aprendeu assim, mas não ache que você sabe o que é melhor. Muito menos que você já sabe tudo de Deus e que você sabe o que é melhor para Deus, que aquele irmão não é, você é. Não, tenha a humildade de admitir que diante de Deus nós somos eternas crianças e nós temos que ter a sede que Ele espera de nós, como da primeira vez. Então, eu vou cantar aqui, né? Como no primeiro instante, aprendizes, humildes e saber. Não queremos saber mais, não. Nós queremos saber, aprender uma coisa nova. Que o Senhor venha e nos encha de novo nessa manhã, de novo e renovadamente, como no primeiro amor, como no primeiro instante, porque é assim que nós vamos entrar com Ele no reino, como crianças, em nome de Jesus, amém? Com sede de aprender, dispostos a receber o novo de Deus, porque Deus é novidade de vida o tempo todo. A misericórdia do Senhor renovou sobre a sua vida hoje, e o que Ele tem para você hoje não é o que Ele tinha ontem, é algo novo, e eu não sei se você recebe em nome de Jesus. Recebe? Recebe, diga glória a Deus então. Recebeu mesmo? Deus é bom, querido, Deus é bom. Não restrinja a Deus aquilo que você já sabe, porque Deus é muito maior, Deus é muito mais, em nome de Jesus. Mas nós estamos interessados em saber como é que nós vamos entrar, né? Com Ele no seu reino. E a terceira coisa que eu queria dizer para você é que você precisa admita que você precisa das pessoas. Você precisa das pessoas, mas você depende somente de Deus para viver. Aqui está algo que nós temos que aprender com as crianças. Nós precisamos das pessoas, mas nós dependemos de Deus. E eu digo isso porque Jesus nos ensina a partir do verso 17 assim, ó. Ele fala: digo a verdade para vocês, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E aí eu fiquei pensando assim comigo, o que será que Jesus quer dizer quando pede para nós sermos como uma criança para entrar no seu reino? O que significa isso? Será que nós precisamos ser infantis? Será que nós precisamos ser ingênuos? Será que nós precisamos ser imaturos? Eu acho que não. Na minha modesta opinião, não. Porque se a gente observar bem uma criança, nós vamos ver, eles são sim imaturos, em muitas atitudes. Criança é ciumenta, você sabe, criança é ciumenta, não se engane. Nasceu, tem 1 aninho e meio, que é exclusividade, que é só para ele. Criança, você bota um brinquedo para ele, dá para ele, mas você dá um para o amiguinho, ele quer o dele, quer o do amiguinho também, não sabe dividir com ninguém nada. Criança sim, criança às vezes é competitiva para burro, sim ou não? Algumas ainda que é tudo para si, são descontroladas. Criança costuma ser ansiosa, como qualquer adulto que você conhece, porque criança já carrega em si características desse ser humano caído. Quem convive com criança sabe o que eu estou falando. Já nasce Adãozinho, né, Sandra? Não tem jeito. Por que então que Jesus está dizendo aqui que nós temos que ser como uma criança para entrar no seu reino? O que será que ele quer dizer com isso? A questão aqui, para Jesus, é exatamente o que nos diferencia do adulto chato. O quê? Criança não é independente, criança muito menos é autossuficiente. Eu quero que você entenda onde nós estamos errando, porque eu e você temos que entrar no reino de Deus. Você entende isso, sim ou não? Criança não é independente, muito menos criança é autossuficiente. Criança precisa dos outros para viver. Precisa ou não precisa? Nos primeiros momentos, estágios da sua vida, ela precisa dos pais para tudo. Criança precisa do pai para se alimentar, da mãe para a sua higiene, para se vestir, para andar, para se sentir segura. Criança precisa de tudo. Então, significa que eu preciso, quando crescer, depender dos outros para viver? Não. Para Deus nós precisamos encontrar um equilíbrio na vida quando nós crescemos. E o grande equilíbrio que nós podemos alcançar nessa vida é saber que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos das pessoas para viver. Mas precisar é uma coisa, depender é outra diferente. E eu digo isso porque hoje em dia nós inventamos outra doença moderna e ela é muito destrutiva. Vai num psicólogo que ele vai te explicar isso. É a tal da dependência emocional. Isso tem feito muito mal para as pessoas. O que é dependência emocional? É uma doença. E a dependência emocional faz com que a pessoa dependa dos outros para ser feliz e dependa dos outros para tomar uma decisão na sua vida.
Isso é dependência emocional. Isso não tem nada de Deus. Isso não, o Senhor não apoia. Presta atenção aqui, meu irmão. Gente dependente emocionalmente é gente insegura, é gente ansiosa, é gente ciumenta, possessiva, e Deus não tem nada com isso. Nós estamos confundindo as coisas. Deus não nos fez para ser dependente das pessoas. Deus nos fez para viver com as pessoas, para ser feliz com as pessoas. Nós nos fez para ser dependentes dele, só dele. Porque quando nós dependemos das pessoas, nós somos adoecidamente, emocionalmente adoecidos. E isso não é de Deus para você, não tem nada. Exatamente porque o Senhor sabe disso, é que Ele espera que nós sejamos como uma criança para entrar no reino de Deus. Como? Nós temos que aprender que nós precisamos das pessoas para viver. Afinal de contas, nós não somos uma ilha, mas nós não dependemos dos outros para viver, nós dependemos somente de Deus. Só de Deus. Porque uma criança não precisa de você para viver, não. Ela vai lá e faz o que ela dá na telha dela. Mas criança vai cair. Ele não está nem aí. Menino, sai daí. Ele não está nem aí com você, ele vai. Ele não depende de você para viver. Ele precisa de você, é muito diferente. E eu quero que você entenda isso. Todos nós precisamos dos outros para viver. Os outros são nossa maior fonte de crescimento, mas nós dependemos somente de Deus. E é essa medida que nos capacitará a entrar no reino de Jesus, com Ele, em nome de Jesus, amém? Temos que aprender com nossas crianças, porque criança sempre nos lembra que eu e você, nós crescemos, nós ficamos bobo, chato, adulto, e nós perdemos a inocência. E com isso nós começamos a aprender que nós podemos fazer as coisas sozinhos, que nós somos autossuficientes, que nós vamos viver somente por nós mesmos. E gente que acha que não precisa de ninguém, jamais vai admitir que depende de Deus, não é? Vai para a igreja, ouve a palavra, mas vai para casa fazer o que acha que é melhor para a sua vida. Por quê? Porque não depende de Deus, depende do que acha. Aqui está um problema, aqui está uma questão que você precisa tomar. Gente assim não precisa de ninguém. Como é que vai depender de Deus? Aliás, Ele já é um Deus na sua vida. Ele já é Deus na sua própria vida. Então, meu irmão, foi contada uma grande mentira para esse ser humano moderno. Que mentira? Que ele tem controle sozinho sobre a sua vida. Mas tem? Ele pode resolver os seus problemas? Pode? Não. Então, nessa manhã aqui, celebrando a beleza de ser eternos aprendizes, de ser como crianças, para entrar com Jesus no seu reino, nós precisamos aprender que a igreja é dependente de Jesus e precisa permanecer nele. Tem igreja aqui nessa manhã? Dependemos dele quando permanecemos nele. Nós dependemos dele quando ele habitar as nossas vidas, quando a gente morar 24 horas por dia nele, quando nós vivemos em todo o tempo com Jesus do nosso lado. Quando a gente admitir aquilo que Jesus nos disse em João 15, versículo 5, que sem mim vocês não podem fazer, sem mim vocês não podem fazer, porque nós dependemos do Senhor para viver. Nós precisamos de Jesus para tudo, para criar os nossos filhos, para tudo, em nome de Jesus. E o mais lindo do Evangelho de hoje, é que o desafio é para os adultos, para serem como crianças, para entrar com Ele no seu reino, ou seja, nos desafia a depender dEle, mesmo quando nós crescermos. Não é só enquanto nós somos crianças, quando nós somos adultos, depender dele em todo o tempo. E isso eu quero dizer para você, é a coisa mais libertadora que pode existir na tua vida. Por quê? Porque gente que acha que cresceu e não depende de ninguém, nem de Jesus, no fundo depende de tudo que existe para viver. Eu quero que você entenda a beleza da decisão que você tomou em vir nos pés do Senhor. Quem não toma essa decisão se torna um escravo das coisas e das pessoas, se torna até escravo de si mesmo, do que acha, do que quer. Presta atenção em nome de Jesus. As pessoas são dependentes de tudo por aí. Tem gente que é dependente de cigarro, tem gente que é dependente de bebida, tem gente que é dependente de comida, tem gente que é dependente de sexo, de droga, de celular, tem gente que é dependente de tudo. Você viu uma coisa lá, já depende daquilo. Pelo amor de Deus, não admite ir para a igreja por nada. Por quê? Eu não preciso de ninguém me ensinando o que eu tenho que fazer para viver. Não preciso de Deus. Não, é independente de um mundo, mas, querido, acaba sendo dependente de tudo. Se a internet pifar lá um dia porque choveu, começa a agonia, começa a andar de um lado para o outro. O que eu faço? Não tem internet. Depende daquilo para viver. Nós temos que crescer, porque o Senhor espera isso de nós. Faz parte, mas aprenda a depender dEle para tudo que você, porque assim você vai ser liberto de todo tipo de dependência que tem nesse mundo, em nome de Jesus. Não compre esse projeto furado de autossuficiência, porque estão mentindo para você, porque o que Ele quer é te fazer um escravo de tudo. Você é escravo das coisas porque você não depende de Deus para viver, você já é suficiente para você mesmo. Te ensinaram isso, você cresceu e foi isso que te ensinaram a ser autônomo, independente e autossuficiente. Você não é.
Você é livre, mas para ser livre, você precisa ser escravo de alguém, e dele, e só dele depender, em nome de Jesus. É depender de Deus que vai fazer de você o ser humano mais liberto de tudo que há nesse mundo, em nome de Jesus. É dependendo de Deus que você pode escolher aquilo que serve e o que não serve para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Mas se você cresceu a cabeça, acha que é independente, que é autônomo, que pode, que é autossuficiente, você vai depender de tudo, menos de Deus, para viver, em nome de Jesus, amém? Você entende aqui a beleza disso que o Senhor quer ser? Admita, você tem que ser como uma criança, porque você não é nada sozinho, e por isso nós somos das pessoas e das coisas para ser feliz. Eu preciso, mas eu não dependo de nada disso. Eu preciso de carro, de comida, de casa, de dinheiro, eu preciso de pessoas, eu preciso de igreja, eu preciso de tudo para ser feliz. Mas eu dependo disso? Não, eu dependo de Deus, e só de Deus, e por isso eu vou ser feliz, graças a Deus por isso, só de Deus. Então não seja adulto que confie em você mesmo, na sua capacidade de ser autossuficiente, porque a Bíblia diz que o único suficiente nesse mundo, sabe quem é? Sabe o único que é suficiente? Se chama Jesus Cristo, em nome de Jesus. Por isso Provérbios, capítulo 3, nos versos 5 e 6 diz: confie no Senhor com todo o teu coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo que você for fazer, e Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Aqui está o caminho, a sabedoria que nos faz ser como crianças, e podemos entrar no reino em nome de Jesus, amém? Então que nessa manhã linda, em que nós adoramos o Senhor conduzidos pelas nossas crianças, nós possamos levar para casa a medida delas, porque delas é o reino de Deus, e nenhum de nós vai entrar nele se nós não formos como as crianças. Esse é o desafio do Senhor Jesus, como as crianças. E aí você pode se perguntar, mas como é que nós vamos entrar no reino de Deus com Jesus, como crianças? Primeiro desejo é estar sempre na presença dEle, para ser tocado e abençoado por Ele. Não abra mão disso. Não abra mão disso em nome de Jesus. Não troque isso por nada. Em segundo lugar, nunca ache que você sabe tudo, porque uma vida é pouco para saber de Deus. Você não sabe tudo, você não sabe o que é melhor para o Senhor. Você tem que ser humilde, para ter sede de aprender com Ele sempre mais, e de maneira renovada todas as manhãs em tua vida, em nome de Jesus, amém? E em terceiro lugar, admita que você precisa das pessoas para viver. Você não é uma ilha, mas você depende somente de Deus e de mais nada. Somente de Deus e de mais nada, amém? Amém. Amém? Então criança é medida do reino de Deus, e ser semelhante a elas nos fará entrar no reino de Deus com Jesus. E o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã para nos ajudar a entrar. Ele quer que você entre, Ele quer que eu entre, que nós enfrentamos e entendamos o pecado de crescer e se tornar alguém altivo, se tornar alguém que sabe demais, e com isso só consegue ficar longe de Deus, e com isso nós vamos perder a pureza da resposta das crianças, como nós vimos aqui na quarta-feira, e que nós deixamos de saber que a vida é bonita, meu irmão, a vida é bonita, minha irmã, e que a gente não tem que ter vergonha de ser feliz, porque criança não tem vergonha de dar uma risada, de sair correndo alegre. Nós não podemos perder essa beleza, elas são assim, e que nós possamos cantar e cantar muito, porque a vida pode ser melhor, e ela vai ser, porque Deus nos criou para ser melhor, felizes, cheios de alegria, sendo a verdade de uma criança, em nome de Jesus, amém? Você aceita isso? Você entendeu essa palavra em nome de Jesus? Então aplauda o Senhor, porque Ele é bom, graças a Deus. Fica de pé, vamos adorar o Senhor como uma criança. Faça isso como uma criança. Glória a Deus.